muito bem, meus amados irmãos. Estamos aí em mais um vídeo e dessa vez nós vamos debater o seguinte: qual é a formação da Bíblia? Qual é a formação do que hoje nós chamamos Bíblia Sagrada? Esse vídeo, obviamente, é destinado principalmente ao público cristão evangélico, mas obviamente que estamos abertos para qualquer pessoa de qualquer crença assistir e acompanhar. Agora, a grande questão, se a gente se voltar principalmente para o público evangélico, que é o público que diz que lê a Bíblia, que é o público que diz que a Bíblia é autoridade de fé e prática, e por aí vai, então levanta-se-nos a pergunta: como a Bíblia foi formada? E aí a gente vai trazer duas respostas. Nós vamos desmembrar essa resposta em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós comentaremos sobre a formação do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, e em seguida a gente vai abordar o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, porque de fato é um tema muito complexo, muito abrangente, é um tema muito grande mesmo. Logo, isso não vai caber em um vídeo só. Bom, vamos então agora começar o seguinte: como foi formado o Antigo Testamento? Bom, primeiro de tudo, a palavra Antigo Testamento, essa expressão, ela só vai ser cristalizada, só vai ser usada mesmo de forma habitual no meio cristão e apenas no século V depois de Cristo. Então, lá no século V, já na era de Agostinho, que não é o Carrara, Agostinho de Hipona, na era de Ambrósio de Milão, na era de Jerônimo, desses lumiares do pensamento cristão, inclusive todos são santos, eu acho, né? Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, são santos canonizados pela Igreja Católica Romana. Então, na era deles é que realmente, já com predomínio da Igreja Cristã Imperial, já com a Igreja nas mãos do Estado, ou o Estado nas mãos da Igreja, como você queira, é que você vai ter finalmente a consagração do uso corrente dessa expressão Antigo Testamento. Então vamos começar com o óbvio, que é o nome. Bom, a pergunta que fica é: como é que as pessoas do Antigo Testamento chamavam o Antigo Testamento? E aí você tem várias respostas. Se a gente pegar, por exemplo, os Salmos eles chamam genericamente de lei de Deus. Então tudo aquilo que foi escrito antes da era do salmista, ele chama de lei. Então, era o nome que eles usavam. Mais adiante, já aí no período interbíblico, entre o século V depois de Cristo, o século I depois de Cristo, você já tem o uso da Tanakh. Tanakh seria um acróstico: Torá, Navim, Ketuvim. Então, Torá, a lei; Navim, profeta; Ketuvim, escritos. Inclusive, essa expressão ainda é usada no Novo Testamento, em que Jesus, em Lucas 24:44, fala para os discípulos de Emaús que ele diz para os discípulos após a ressurreição, não é só para os de Emaús, ele diz que é necessário que se cumprisse tudo o que foi escrito a respeito dele na lei, nos profetas e nos salmos. Então, ele usava essa expressão tríplice também, na Tanakh, como Jesus dissesse: o que está escrito na Tanakh sobre mim, é necessário que tudo se cumpra, não é? Os judeus também chamam de Sagradas Escrituras. Jesus usava essa expressão, Sagradas Escrituras. Paulo, falando com Timóteo, usa a expressão Sagradas Letras. Tu sabes, tu, Timóteo, que tu és instruído nas Sagradas Letras desde criança, e por aí vai, não é? Alguns textos chegam a chamar de oráculos de Deus, principalmente as profecias, não é? Oráculo de Deus contra Tiro e Sidom, oráculo de Deus contra a Babilônia. Então, de alguma maneira, também não deixa de ser palavra de Deus. Não deixa de ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz, por exemplo, o salmista, lá no Salmo 119,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra não é para ser entendida no sentido literal, como se Deus falasse no ouvido do salmista. E sim, essa palavra já era atribuída ao conjunto de escrituras que os hebreus utilizavam. Então, eles também, genericamente, embora em poucos contextos é usada essa expressão, palavra de Deus, no Antigo Testamento, mas no Salmo 119 é um exemplo disso, de como era utilizado também. Então, você tem várias expressões antigas para designar o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Atualmente, como é que os judeus chamam? Eles chamam de escrituras, não é? Então, são as escrituras, são os rolos, os textos sagrados, mas eles não usam essa expressão Antigo Testamento. Quem usa essa expressão são os cristãos, ok? Bom, vamos então para a origem e composição do Antigo Testamento. Bom, nós vamos logo apresentar uma linha em que esse canal diverge completamente, que é a linha liberal cristã. A linha liberal coloca que todos os textos, a liberal clássica, porque os liberais se subdividem, porque praticamente cada um diz que é verdade aquilo que eles acreditam e diz que é mentira aquilo que eles não acreditam. Simples assim. Mas o liberalismo clássico, o liberalismo raiz, coloca pra gente que tudo que está no Antigo Testamento foi produzido durante o período interbíblico, ou seja, entre o século V a.C. e o século I depois de Cristo, e nenhum dos livros do Antigo Testamento foi escrito pelo escritor que lhe leva o nome. Então, por exemplo, o profeta Isaías, quem escreveu não foi Isaías. O profeta Daniel não foi Daniel que escreveu. O Pentateuco não foi escrito por Moisés. Esses personagens foram inventados no sentido de se criar uma mitologia para os judeus que estavam voltando do cativeiro babilônico. E voltando do cativeiro babilônico, precisavam de textos que referendassem os seus anseios nacionalistas. E aí inventaram o Antigo Testamento, a Tanakh. Então, na verdade, eles são, se a gente for levar no sentido mais cru da coisa, o Antigo Testamento é uma grande fraude. Inclusive, as guerras lá relatadas são invenções, os milagres lá relatados são invenções, as aparições divinas lá colocadas são invenções, mas existe expressão latina para isso, que fala-se de uma profecia pós-acontecimento, que é uma expressão que se consagrou na teologia liberal. Por exemplo, o caso de Isaías 45, quando o profeta fala de Ciro, rei da Pérsia. Para eles, esse texto foi escrito no período de Ciro. Só que o escritor, para enganar o povo judeu abestado, digamos assim, para enganar os judeus que eram besta, colocou como se fosse o profeta Isaías tivesse profetizado 200 e tantos anos antes. Então, na visão liberal, é assim. É a chamada profecia após acontecido. Depois que a coisa aconteceu, o cara vai lá e inventa uma profecia. A grosso modo é isso. Tem as palavrinhas bonitas, tem os latim bonitos, mas é isso. Resumindo, a mentira, a fraude. Então, essa é a visão liberal. E o liberalismo é um problema. E isso eu vou colocar aqui amplamente. Não tanto, eu diria, o liberalismo raiz, como esse que eu estou mencionando. Porque o liberalismo raiz, o crente comum, ele vai se afastar disso porque não quer se considerar um desviado. Mas a gente tem no meio evangélico hoje uma infiltração terrível de pastores e teólogos liberais que trocam aros por bugalhos, que enrolam a palavra de Deus, que colocam sorrateiramente algumas mentiras que eles chamam de verdades, dessas, como essas que eu estou colocando sobre o Antigo Testamento, e infelizmente alguns acabam se desviando. Então tome cuidado. Só escute pastores, pregadores e teólogos que verdadeiramente, pelo menos, creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado e que nós vamos morar no céu aqueles que creem em Jesus e os que não creem para o inferno. E crer que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. Pelo menos essas 4 coisas, você procure ouvir teólogos e pastores que sigam essas 4 coisas. Mesmo que até a vida moral deles seja errada, porque a palavra é verdadeira, mesmo eles estando em pecado. Mas não siga pessoas que neguem isso. Que diz que Jesus foi um revolucionário. Morro de medo de gente que diz que Jesus é revolucionário. Morro de medo de gente que diz que
a Bíblia tem algumas coisas erradas. É um perigo. Então, é um problema. E esse pessoal vem se filtrando sorrateiramente no meio pentecostal. Porque eles já no meio protestante histórico, eles já estão aí pelo menos há 150 anos, né? O liberalismo já está no meio de alguns arraiais presbiterianos, alguns arraiais batistas, alguns arraiais metodistas e outros mais, a gente sabe que tem. Luteranos, aí é que tem mesmo, no meio luterano, liberalismo de todo jeito. Tudo bem, é conhecido. No meio pentecostal é que é mais absurdo ainda. Porque o meio pentecostal leva à literalidade os milagres, profecias, revelações e tudo mais, né? Então a gente tem um problema aí muito grande. Bom, então essa visão liberal. Existem outros liberais mais moderados, que eles vão dizer que existiam dois grandes textos. Existia o escritor javista e o escritor eloísta. Então, o escritor javista é do ano 1000 a.C. E o escritor eloísta é de 500 a.C. Então eles criaram uma espécie de texto base, e em cima do texto base foram se criando as camadas, para usar a expressão do Bultmann e de outros liberais, camadas interpretativas. Então, por exemplo, o escritor javista diz que existiu Davi. Aí um cara, anos depois, inventou a história do gigante. Outro inventou a história de Batseba. Outro inventou a história da coroação e da unção de Davi. Outro inventou a história de Absalão. Outro inventou a história de que quando ele era velho não se aquecia. E por aí. E outro inventou a história de Salomão. Então foram tendo acréscimos ao longo dos séculos de várias historietas que nada tinham a ver com o suposto texto original javista e que apenas mencionavam um rei chamado Davi. Então eles têm essa visão de que existem várias camadas de texto e que é o dever do teólogo destrinchar essas camadas de texto e entender essas camadas de texto e realmente chegar à essência do que realmente o texto era. Para mim, isso também é tão problemático quanto a primeira interpretação. Por que é problemático? Porque eles não têm nenhuma fonte arqueológica apontando isso. Não há fonte arqueológica mostrando. Esse tipo de conclusão ela é tirada pela crítica do texto e a crítica da forma. Eles comparam, como é que eles fazem? Basicamente, com a ferramenta dos liberais como um todo. Eles comparam o estilo de escrita da Bíblia com o estilo de escrita da literatura religiosa daquela época. E o que tem na literatura religiosa da época, eles entendem que também vai ter na Bíblia. E fazendo isso, então, você vai ter a correta compreensão do texto bíblico. Daí aquela briga danada que diz assim, olha, a narrativa do dilúvio, ela é uma cópia deslavada lá da epopeia de Gilgamesh, porque os babilônios já falavam de um dilúvio vários séculos antes dos hebreus. Olha, a figura de Abraão também existia, esse nome era muito comum lá na região de Arã. Então era um cara qualquer que inventaram toda essa história da descendência. Olha, essa história de Noé, do dilúvio, também a história de que ele soltou uma pomba e tudo mais, também já estava lá em outros escritos antigos. Então eles só copiaram. Olha, o Pentateuco, principalmente o Levítico, ele vai trazer muitas leis cerimoniais, mas é uma cópia do Código de Hammurabi, que já existia lá na Babilônia, em 1700 a.C. Então, esse tipo de método tende a diminuir a singularidade da Bíblia e tende a igualá-la, nivelá-la com o restante da literatura da sua época. E aí eles pesquisam pela maneira em que o texto foi escrito, de que época aquilo foi escrito. Porém, sendo muito honesto com vocês, eu já analisei todas essas possibilidades, e o grande problema é que crítica da forma e crítica do texto, a crítica da forma é aquela que vai comparar com outros escritos, a crítica do texto é aquela que vai comparar se usavam palavras adequadas da época. O problema é que o Antigo Testamento ele foi escrito, reescrito, passado e repassado em dezenas de milhares de cópias até chegar nos dias de hoje. Logo, você entender que é possível avaliar a datação do texto pela linguagem nele usada é um problema gravíssimo. Olhe para o que eu estou lendo aqui.
a gente vai ler, por exemplo, na Bíblia, aqui só para retomar o que eu coloquei no vídeo anterior, você vai observar aqui, por exemplo, Gênesis 6, a gente vai colocar assim, versículo 1 e 2. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Bom, observem que ele chama aqui as filhas de Deus de bonitas, não é? Eu lhe pergunto, quem tem a Bíblia em versões mais antigas? A palavra que aparece é bonita, a palavra que aparece é formosa. E escolheram-nas as que lhes eram formosas. Aí eu lhe pergunto, bonita é uma linguagem dos anos 60 para cá. Eu acho que nem dos anos 60, dos anos 70 para cá, do século 20. É que você chama a mulher de bonita e não chama mais ela de formosa. Já a formosa era muito comum do início do século 20 até os anos 1970. Isso quer dizer que a Bíblia é datada do ano 2000? Que a Bíblia é datada dos anos 1970? Então, os escritores bíblicos eles poderiam usar sinônimos ou palavras que eram mais próximas da sua época, como a gente está vendo aqui nas nossas próprias traduções. Por exemplo, as traduções mais antigas usavam muito o tu. E já a NVI começou a usar você. Então, a Bíblia Sagrada, para se atualizar, só para falar da Bíblia como um todo, nas suas traduções modernas, ela muitas vezes vai atualizando a linguagem. Ela não muda a essência do acontecimento, ela não muda a essência da mensagem. Mas esses termos como tu, você, formosa, bonita, por exemplo, antigamente tinha umas versões que chamavam o local onde a viúva pobre jogou as 2 moedas, chamavam de gasofilácio. Quem é que usa hoje essa palavra gasofilácio? Então, hoje já se usa a arca do tesouro, o cofre do tesouro. Então, essa atualização linguística, ela poderia muito bem ter acontecido. Então, não, porque aí que entra o grande problema. Por que eles gostam tanto de datar do século V a.C.? Porque as primeiras versões da Tanakh completa surgiram no século V a.C. Agora, o fato de as primeiras versões da Tanakh usarem a linguagem do hebraico do século V a.C. quer dizer que elas são do século V a.C.? Vou repetir a pergunta mais uma vez. O fato da primeira versão completa da Tanakh, ou seja, do Antigo Testamento, como a gente chama, ter sido completada, fechada, totalizada por Esdras no século V a.C., quer dizer que todos os textos foram escritos naquela época? Logicamente que não. Então você vai ter textos mais antigos que podem ter tido a linguagem atualizada para a linguagem do século V a.C. E isso não quer dizer que a Bíblia mudou, isso não quer dizer que o Antigo Testamento está em contradição, mas quer dizer que houveram atualizações linguísticas. Logo, usar a crítica da forma ou usar a crítica do texto como ferramenta para datar a Bíblia é um erro gravíssimo. É um erro assim absurdo. Não tem como se conseguir fazer isso. Não tem, como eu digo mais uma vez, porque a Tanakh, o nosso Antigo Testamento, ele foi copiado e recopiado dezenas de milhares de vezes para se chegar até nós. Nós cremos, pela doutrina da inspiração bíblica, que a mensagem e o conteúdo da revelação divina tem sido preservado. Mas nada impede dos copistas usarem sinônimos para palavras mais afeitas à sua época. Você já pensou, por exemplo, se a gente usasse a versão de João Ferreira de Almeida de 1660 e pouco, com o português do século XVIII, do século XVII? Como é que a gente ia conseguir entender a linguagem daquele homem, pelo amor de Deus? Se você observar, a língua portuguesa do século XVII é muito diferente da língua de hoje. Muitas expressões têm que ser atualizadas. Isso quer dizer que perdeu o sentido da escritura? Não se perdeu. Foi uma atualização linguística, não é? Mas os textos bíblicos são muito mais antigos que o século XVII. Os textos bíblicos são muito mais antigos que o século XX. Então já se torna um erro, um problema tremendo. Bom, descartando, vamos agora deixar para trás o pensamento liberal sobre a formação do Antigo Testamento. Vamos então para o que nos interessa. Qual seria, então, a compreensão que consideramos mais adequada para a formação do cânon do Antigo Testamento? Bom, primeiramente nós vamos entender
que a origem dos textos que compõem o Antigo Testamento vem de várias maneiras diferentes. Por exemplo, os Salmos, muitos deles, eles são chamados cânticos de degraus. Ou seja, eles são cânticos utilizados para as pessoas adorarem a Deus no momento de uma celebração de culto. Por isso chamados cânticos de degraus. Salmo 121, acho que até o 130. Bom, nesse caso, você tem a origem do texto bíblico vindo de uma canção. Muito bem. Em outros casos, como por exemplo Jeremias, Deus ordena que Jeremias escreva as palavras da profecia em um livro. Deus dá o decreto. Jeremias, tu vai escrever essas palavras que estou te ordenando em um livro. Tanto é que o Zedequias, eu acho que foi Zedequias que tocou fogo nesse rolo. Ou foi Zedequias ou foi Joaquim. Eles tocou fogo lá e não aceitaram o que Jeremias tinha escrito. Então já é outra maneira de aparecer texto do Antigo Testamento. Bom, uma outra coisa. Moisés sobe ao monte. Deus lhe revela por 40 dias e 40 noites toda a lei. E ele as coloca depois de forma escrita. Só os 10 mandamentos que foram escritos nas tábuas de pedra. Então já é uma outra maneira também. Você tem alguns casos que certamente vieram de tradição oral. Como, por exemplo, o livro do Gênesis todo. Então, todo o livro do Gênesis foi a hipótese mais correta, mais provável, é que Moisés ouviu as tradições antigas dos antigos hebreus e escreveu essas antigas tradições sobre a origem do mundo, a origem do pecado e a origem do povo hebreu. Logo, você tem múltiplas origens dos textos do Antigo Testamento. Bom, em questões de datação, a gente tem que partir do princípio que da linguagem que é usada neles, e sim dos acontecimentos neles relatados. Para mim, é um critério histórico, não é um critério linguístico que vai datar o Antigo Testamento. E aí você vai ter, por exemplo, do Êxodo em diante, Moisés relatando acontecimentos do tempo de um faraó que construiu Pitom e Ramsés. E a gente sabe que quem fez isso foi Ramsés II, por volta aí de 1500, alguns chegam a dizer até 1300 a.C., que as datações elas não são muito exatas, não é? Você tem, por exemplo, Davi, que ele menciona Irã, rei de Tiro. O que se sabe é que Irã, rei de Tiro, viveu por volta de 1000 a.C. Você vai pegar que Josué ele destruiu Jericó, uma cidade fortificada. Onde é que vai aparecer os muros de Jericó afundados, destruídos e a cidade queimada? Numa escavação arqueológica, datou-se esse sítio que teria sido destruído, o Dr. Gastang, ele teria datado por volta de 1440 a.C. Se a gente pensar, por exemplo, também no caso de... Vamos pegar aqui um exemplo bem prático. No caso de Jeú, filho de Nissi, rei do norte, o reino de Israel, quando o reino já estava dividido, ele vai mencionar que ele havia um domínio assírio e que esse domínio assírio tinha reis muito poderosos como Tiglat-Pileser III. E você vai ver que existe um monumento em Nínive em que são apresentados vários reis levando tributos. Dentre esses tributos é apresentado Jeú, filho de Nissi, se ajoelhando perante o Tiglat-Pileser. E esse monólito ele é datado aí por volta de 800 a.C. Você vai observar mais adiante que Nabucodonosor, rei da Babilônia, leva os judeus para a Babilônia. Conforme podemos datar, é por volta do ano 605 a.C. Aonde eu quero chegar? É que os textos do Antigo Testamento eles foram escritos ao longo de 1500 anos. Eles viriam desde a figura de Moisés, aí por volta de 1500, 1400, 1300 a.C., e elas se estendem até o período pós-exílio da Babilônia, por volta de 400 a.C. Então, esse é o arco de datação do chamado Antigo Testamento. Ele teria demorado, os seus textos teriam sido escritos
ao longo de 1000 anos. Tanto é que os Salmos é meio que um mini Antigo Testamento. Por quê? Porque nos Salmos você vai ter Salmos de Moisés, 1500 a.C. Você vai ter Salmos de Davi e Salomão, 1000 a.C. E vai ter Salmos pós-exílicos, como o Salmo 126, o Salmo 126, que eles são pós-exílicos, ou seja, 500 a.C. Então, os Salmos eles têm toda essa história, esse arco temporal de 10 séculos em que os textos foram sendo escritos. Claro, alguns acontecimentos foram escritos depois que eles rolaram. Por exemplo, os livros de crônicas e de reis, eles foram escritos muito provavelmente finalizados, não é? Na sua forma final, bem depois dos acontecimentos. Então, crônicas deve ter sido finalizado aí no período pós-exílico, livro dos reis sido finalizado durante o exílio. Então, você tem aí vários relatos, várias crônicas de reis, vários relatos sobre os reis de Israel e de Judá, e eles foram sendo escritos ao longo de vários séculos até atingir a sua forma final. Então, por você ter uma multiplicidade de origens dos textos bíblicos, você vai ter, então, datações diferentes para os diferentes livros. Ok? E como nós cremos, aí entra a ideia de vários teólogos, como, por exemplo, Oscar Cullmann, que ele coloca para nós que se os escritores bíblicos criam em milagres e no sobrenatural, é porque isso de alguma maneira acontecia para eles. Eles não eram fanáticos, não eram iludidos e não eram abestados. Eles criam piamente naquilo que viam e que ouviam, não é? Então, quando você vai observar os escritos do profeta Isaías, não tem por que a gente acreditar que houveram 3 Isaías ou 2 Isaías. Simplesmente porque a forma do texto muda, porque o estilo de escrita muda. A gente tem aqui mesmo no Brasil Machado de Assis, que escreveu o livro de todo jeito, crônica, prosa, poesia, relatos pessoais, cartas, músicas, peça de teatro. E eu não acho que houveram 10 Machados de Assis para fazer aquilo. Eu acho que foi um só e mesmo Machado de Assis, que tem toda uma versatilidade extraordinária para escrever em vários gêneros literários em vários períodos diferentes. Do mesmo jeito, acredito eu, fazendo um paralelo muito doido entre Isaías e Machado de Assis, Isaías também pode ter sido um escritor de múltiplas habilidades e ter antevisto vários períodos da história. Por que não? Daniel também antevê vários períodos da história. O próprio Moisés antevê períodos na história. Moisés vai dizer que surgirá um profeta semelhante a ele. Moisés dirá que o povo vai apostatar e que Deus vai os espalhar entre as nações. Então não tem por que a gente acreditar no vaticínio. Acho que a palavra latina é essa, vaticínio ex eventum. Então, a profecia após acontecido. Não tem por que acreditarmos nisso. Nós, pela fé, acreditamos que, de fato, esses homens de Deus viram as coisas antes de acontecer. E isso não tem nada a ver com o estilo literário, porque o mesmo escritor ele pode escrever em vários estilos diferentes e não vai fazer com que ele seja várias pessoas. Ok? Bom, aí entra o seguinte. Como se deu a escolha das escrituras? Bom, atribui-se a figura de Esdras, no período pós-exílico, como sendo o homem que teria sido o editor da Tanakh. Ou seja, o homem que pegou os textos do que nós chamamos de Antigo Testamento e os coligiu em uma coletânea chamada Torá, Navim, Ketuvim, e que ela tinha 22 livros. Ou seja, a Torá formava um livro. Você tem, por exemplo, os 12 profetas, de Oséias a Malaquias, são considerados um livro. Você tem Esdras e Neemias, são considerados um livro. Reis e Crônicas são considerados um livro. Então, são 22 no total. Nós vamos aqui colocar a lista para vocês. A lista vai aparecer aí para vocês. Mas você tem todas as divisões. Primeiramente, você tem a Tanakh. Então, você tem lá esses nomes que vão aparecer lá da Torá. 5 primeiros livros. Em seguida, você tem os profetas anteriores. Os profetas anteriores vão aparecer. E não é na ordem que na nossa Bíblia aparece. Depois você tem uma terceira seção, que são os profetas posteriores.
Então, os profetas posteriores, eles genericamente encaixam alguns livros que nós chamamos de livros proféticos. Mais adiante, então, você tem os Ketuvim, que são os escritos, que nem se encaixam na lei, nem se encaixam nos profetas anteriores, nem nos profetas posteriores. E dentro dos Ketuvim, você tem os chamados 5 rolos festivos. Então, é essa divisão da chamada Tanakh hebraica. Tem na sua essência tudo que o Antigo Testamento protestante tem. Na essência tem tudo, ok? Então essa é a formação original. Ainda não é a canonização, porque a canonização nós vamos já chegar nela. Mas é a formação original da Tanakh. Bom, durante o período interbíblico a gente sabe que Alexandre o Grande ele dominou grandes porções do mundo antigo, formou um vasto império que ia da Grécia, das fronteiras da Macedônia, até os rios da Índia. E quando da morte de Alexandre, o seu domínio foi dividido entre seus generais, um deles inclusive chamado Ptolomeu. O Ptolomeu Filadelfo, grande general de Alexandre, ele passa a dominar o Egito e ele se entroniza como um dos descendentes dos antigos faraós. Inclusive ele vai manter todas as tradições egípcias, inclusive a de casar-se com as próprias irmãs. Tanto é que Cleópatra, a última rainha dessa descendência, ela era casada com seu irmão Ptolomeu XIV. Inclusive ela manda matar ele. Muito gente boa ela. Ironia, tá? Então, o Ptolomeu Filadelfo, aquele que amava a sabedoria, ele tinha uma grande comunidade judaica em Alexandria, que era a capital do Egito, e foi por muitos séculos. Quem acabou com o Egito ser capital foram os árabes, quando eles criaram Cairo, próximo à cidade de Mênfis, do Antigo Egito, e hoje, inclusive, é a capital do Egito moderno. Mas Alexandria, que era o grande centro pulsante, ainda hoje eu acho que é a segunda maior cidade do Egito moderno. Então, havia uma grande comunidade judaica em Alexandria, pelo menos 200 mil judeus viviam em Alexandria, e que, portanto, eles queriam também a escritura para si. E Ptolomeu Filadelfo, ao criar a grande biblioteca de Alexandria, junto ao Museu de Alexandria, lembrando que museu não é no sentido moderno, museu naquela época era centro de estudos, então ele criou o museu e anexo ao museu a biblioteca, e com tudo isso você vai ter uma encomenda especial do Ptolomeu Filadelfo. Ele vai encomendar aos judeus de Alexandria a tradução da Tanakh para a língua grega. Isso em 285 a.C. Isso aí já o Ptolomeuzão no final da vida dele, já bem velhinho. Inclusive aquele filme Alexandre, um filme muito bom, bem interessante. Tem umas coisas de homossexualidade, mas você bota de banda. É falado, a história de Alexandre é contada pelo Ptolomeu Filadelfo. É muito legal. A cenografia é muito linda lá, que eles fazem lá do Egito de Ptolomeu. Uma coisa maravilhosa. Inclusive é um filme europeu, né? Um filme francês. Então, essa figura, que era um homem extremamente culto, ele encomendou essa tradução. Essa tradução ficou pronta algum tempo depois. Alguns dizem que foram 72 sábios que traduziram ao mesmo tempo. Outros dizem que 72 sábios traduziram isoladamente. Outros dizem que eles repartiram. Outros dizem que houveram 72 traduções e as 72 coincidiram perfeitamente. E por aí vai, nós não sabemos. Só sabemos que levou o nome de Septuaginta, que é o nome 70 em grego. Não é? Inclusive, a gente chama Septuaginta pelo numeral romano 60, não é? LXX. Então, a Septuaginta foi a tradução grega das escrituras hebraicas. Só que aí tem um probleminha. Essa tradução do Ptolomeu Filadelfo, feito pelos judeus de Alexandria, não continha apenas a Tanakh. Tinham vários outros livros que não constavam na Tanakh de Esdras. A saber, terceiro Esdras, quarto Esdras, Macabeus, Judite, Tobias, e por aí vai. E esses textos, eles acabaram sendo adotados pelos judeus de Alexandria e passaram a ser considerados textos canônicos. Passaram a ser considerados textos normais, textos comuns, não é? Então, ao fazer isso, os escritores lá, os tradutores, os editores da Septuaginta criaram a versão alternativa do Antigo Testamento. Era uma versão que tinha Tanakh, sim, mas que tinha outros acréscimos que ao longo dos séculos
muitos judeus da diáspora consideravam também canônicos, consideravam também sagrados. E aí você tem dois tipos de cânones no início. Você tem esses que são dos próprios 22 livros, que para nós são 39, mas é o mesmo conteúdo, e essa que tinha esses outros textos acrescentados, Eclesiástico, Baruque, e por aí vai, com a literatura apocalíptica aí, um negócio tremendo. Bom, o que vai acontecer? Dentro desse contexto, então, vai adentrar na era do Novo Testamento. E aí você vai ter as escrituras da Tanakh, que eram lidas por Jesus e por Paulo, e você vai ter a Septuaginta, que era lida por muitos cristãos e judeus convertidos ao cristianismo. Então a Septuaginta e a Tanakh, elas vão ser mencionadas meio que de maneira aleatória mesmo. Elas vão sendo mencionadas de forma indiferente. Não vai ter uma preocupação em estabelecer se aquela tradução vinha, se aquela citação bíblica era da Tanakh ou era da Septuaginta, ok? Então elas eram usadas meio que de forma indistinta. Porém, você não tem a menção de nenhum livro, desses livros extras da Septuaginta, eles não são mencionados por Jesus e não são mencionados no Novo Testamento. Ah, mas é porque a Epístola de Judas menciona Enoque. A gente tem que lembrar que Enoque mencionou de forma ilustrativa e não de forma prescritiva, ok? É como também Paulo, que mencionou os poetas gregos lá em Atenas. Ele mencionou de forma ilustrativa. Ele não estava dando mandamento baseado no livro de Enoque, ok? Tirando isso, então, você não tem nenhuma menção a livros apócrifos pelos escritores neotestamentários. O que para nós protestantes é um argumento contra os chamados 7 livros apócrifos para a gente. Por quê? Porque entendemos que nem Jesus, nem os apóstolos mencionaram os livros específicos. Paulo até pode eventualmente ter pego um versículo da Septuaginta, que a gente chama de versículo, na época não tinha versículo, né? Mas ele pode ter pegado a passagem da Septuaginta e ter mencionado. Mas ele nunca mencionou Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Quarto Esdras, Macabeus. Isso não existe nos escritores do Antigo Testamento. E, na verdade, em grande parte dos teólogos cristãos antigos e ainda dos pais da igreja, eles praticamente também não são mencionados. Rarissimamente você vai ter alguma menção, por exemplo, de Agostinho, de Tertuliano, de Orígenes, a esses livros que não estavam na Tanakh hebraica. No ano 95 d.C., é convocado o Concílio de Jâmnia, que vai reunir os principais mestres da lei dos judeus, lembrando que já era pós-exílio, pós-guerra judaica. O templo tinha sido destruído no ano 70, os judeus tinham sido expulsos de Jerusalém, e eles se reuniram na cidade de Jâmnia, ao norte de Jerusalém, e lá decidiram quais livros deveriam pertencer ao cânon realmente. E os livros escolhidos foram os livros da Tanakh original, os 22 livros que compõem os nossos 39. Então, nem os cristãos, teólogos cristãos antigos os mencionavam, ou se os mencionavam era uma coisa raríssima. Os escritores do Antigo Testamento não os mencionam, e o Concílio de Jâmnia, que representava os judeus, também rejeitou esses livros. Então, por isso, você vai ter duas versões distintas. E quando a igreja cristã se torna imperial, ela vai adotar a Septuaginta como o seu texto. E o Jerônimo, ele vai trazer sua tradução, a que ficou conhecida como Vulgata. Ele não chamava o seu texto de Vulgata, tá? Foram as pessoas que chamaram séculos depois de Vulgata, Vulgata de Jerônimo. Jerônimo também incorpora esses livros extras da Tanakh, ok? Esses outros livros a mais que só tinham na Septuaginta. Com isso, esses livros entram para o cânone da grande igreja cristã antiga. E, inclusive, elas vão ser adotadas pela igreja de Roma. Quando isso acontece, você vai ter aí 10 séculos sendo utilizada a Vulgata Latina no Ocidente como padrão. Quando os protestantes começam a traduzir a Bíblia das línguas originais, eles vão ver que no texto massorético, Lutero é um exemplo disso, o próprio Calvino também é um exemplo disso, João Ferreira de Almeida é outro exemplo, Isidoro de Reina, na Espanha, é outro exemplo, William Tyndale, na Inglaterra, é outro exemplo. Esses homens, eles vão observar que
O texto maçorético não tem Tobias, não tem Judite, não tem Macabeus, não tem nada disso. São apenas os 22 livros que representariam os 39 do Antigo Testamento. E eles então eles concluem que não há por que incluí-los em uma tradução para a língua nacional moderna da sua época. Então Lutero não acrescenta esses livros no Antigo Testamento. O Isidoro de Reina também não faz isso. O João Ferreira de Almeida não faz isso. E nem o William Tyndale faz isso. Porque eles vão se basear nos originais. E o judaísmo ortodoxo, os maçoretas que existiam principalmente na Península Ibérica, mas não só, eles não aceitavam esses outros livros advindos da Septuaginta. Então, por isso, você tem a chamada Bíblia Católica e a chamada Bíblia Protestante, porque elas advêm de duas tradições diferentes. O Antigo Testamento católico romano advém da tradução dos cristãos helênicos e dos judeus helênicos, e você tem a versão que nós chamamos de Antigo Testamento Protestante, que advém diretamente da Tanakh hebraica e do texto maçorético, que são bem mais antigos que a Septuaginta, e mais antigos também do que a Vulgata. Então, essa é a história de formação do Antigo Testamento. Nós vamos, em breve, colocar para vocês a formação do Novo Testamento, e Deus em Cristo abençoe você. Espero que você tenha aí gostado, tenha compreendido minimamente o vídeo. Curta, compartilhe, aproveite, que realmente é bênção para a sua vida. Compartilhe com aqueles que você acredita que vão poder entender o texto, que vão poder ter uma visão mais abrangente da formação da Bíblia Sagrada. Deus em Cristo te abençoe. Um abraço.